boa noite. Eu sou Matheus Falivene, sou professor de prática penal de vocês. E dando continuidade ao tema dos recursos, nós vamos ver hoje o recurso em sentido estrito, que tem o apelido de rese, o recurso em sentido estrito. O que acontece? Como eu já estou bastante avançado nas aulas, eu vou dividir o rese e a apelação em duas aulas. Então, hoje eu vou postar a parte teórica do recurso em sentido estrito, e daí na terça-feira eu posto a parte prática, que eu vou fazer um pouco mais elaborada. Por quê? São dois recursos importantes, caem bastante na OAB, e também porque eu já estou bastante adiantado na matéria. Se eu continuasse no mesmo ritmo que eu estou imprimindo nas aulas, provavelmente eu acabaria no meio de abril todo o conteúdo. Tá? Então vou dar uma diminuída na velocidade, vou fazer o vídeo um pouco mais completo aqui nessa parte teórica, que é importante, e daí na terça-feira eu faço um vídeo um pouco mais completo também sobre a parte prática, sobre a peça, e a gente comenta uma peça da OAB, tá bom? Então vou começar lá, recurso em sentido estrito. Teve que não vai funcionar. Vamos lá, aí. Primeiro eu vou dar um conceito, né? O que é o recurso em sentido estrito? Coloquei lá. O recurso em sentido estrito, o RES, ele busca atacar decisões interlocutórias que produzem algum tipo de gravame à parte. Então, a função do RES é atacar decisões interlocutórias, né? Então ele ataca decisões interlocutórias, ele não ataca decisões definitivas de mérito. Ele não ataca a sentença. O que vai atacar a sentença é o recurso de apelação, que a gente vai estudar depois. Tá? Além disso, é importante destacar que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito são taxativas, o que não impede o uso da interpretação extensiva. Porém, aquilo que a gente falou na aula de princípios, na primeira aula, sobre os recursos no processo penal. O que acontece é que as hipóteses são taxativas. Você tem hipóteses taxativas de cabimento no recurso em sentido estrito, a gente vai estudá-las depois. Inclusive, ela tem 24 incisos, o artigo 581 do Código de Processo Penal, e alguns não se aplicam mais, porque hoje em dia você tem o agravo em execução, que é outro recurso e tal, mas a gente vai estudar isso depois. Daí, continuando, uma coisa importante, tá? Isso aqui é uma coisa bem importante para a prática. O recurso ele é interposto em duas peças. Uma petição de interposição endereçada ao juiz prolator da decisão impugnada, que em regra tem o prazo de 5 dias, e as razões recursais dirigidas à instância aquém, ao tribunal, com prazo de 2 dias. Então, na prática, você pode interpor o RES no prazo de 5 dias, você interpõe, faz sua petição de interposição. Depois, o juiz intima para que sejam apresentadas razões no prazo de 2 dias. Então, você vai ter um recurso em duas peças. Isso é assim basicamente por dois motivos. Primeiro, que no processo penal pode-se interpor recurso nos próprios autos. Tá? Você pode interpor por termo nos autos, escrever lá, quando era físico, escrever lá que queria recorrer. Ou também, assim que acontece na prática, tanto a defesa técnica, o advogado, quanto o próprio réu em autodefesa, eles podem interpor recurso. Então, quando o réu é intimado de uma decisão, ele recebe um termo lá que diz assim, tem lá um lugar para preencher, dizendo assim, quero recorrer, não quero recorrer. Se ele diz quero recorrer, ele está interpondo recurso. E com isso a defesa é só intimada para apresentar as razões no prazo de 2 dias. Então, assim, você só não tem recurso no processo penal se tanto a defesa técnica quanto a autodefesa não recorrerem. Tá? Daí se ninguém recorrer, nem defesa técnica, nem autodefesa, daí realmente não tem recurso. Mas se uma delas recorrer, sim. Então pode a defesa técnica ir lá e recorrer, como pode também o réu em autodefesa recorrer no processo penal. Por isso que é dividido em duas peças. Além disso, no processo penal é possível que você apresente recurso diretamente no tribunal, apresente as razões do recurso diretamente no tribunal, uma coisa que não acontece no processo civil. Então, por uma questão de estratégia, a defesa ela pode optar, isso é previsto no Código de Processo Penal, apresentar as razões diretamente no tribunal. Então, assim, interpõe recurso na primeira instância, o juiz remete para o tribunal e lá no tribunal apresentam-se as razões. Então, tanto o MP quanto a defesa podem fazer isso.
Hoje não está mais tão comum isso, porque o processo é digital, mas em tese é possível se fazer assim. Tá? Então são duas peças, interposição e razões. Na prova da OAB, no exame de ordem, você faz as duas juntas. Você faz no prazo da interposição e já neste prazo de interposição apresenta junto as razões. No exame de ordem assim, e a gente vai ver isso melhor quando ver a parte prática para a OAB, né, na segunda aula. Daí os efeitos do RES, né? O RES ele tem basicamente três efeitos, né? O efeito devolutivo, o efeito suspensivo e o efeito regressivo, né? Primeiro efeito devolutivo significa que o recurso em sentido estrito devolve a apreciação da matéria ao órgão julgador, tá? E a devolução fica restrita à matéria impugnada, não sendo ampla, portanto, é diferente da apelação da defesa aqui. Aqui não. O RES, por ser um recurso que ataca a decisão interlocutória, ele devolve ao tribunal a apreciação daquela matéria recorrida. Além disso, em regra, o RES não possui efeito suspensivo. Contudo, no RES que denega a apelação e o RES da pronúncia contra a pronúncia, eles possuem sim efeito suspensivo. O mais comum, né, o RES contra a pronúncia, o que acontece? Enquanto está correndo o RES contra a decisão de pronúncia, né? Decisão de pronúncia é a decisão que remete o indivíduo para julgamento perante o tribunal do júri, iniciando a segunda fase do júri. Enquanto está pendente o RES sobre esta decisão, não pode ser realizado o plenário. Tá? Então, em regra, não tem efeito suspensivo, vai ter nesses dois casos, e por fim, efeito regressivo. Isso aqui é muito importante, porque isso tem que ser expressamente pedido na petição de interposição. Coloquei lá. Cabe juiz de retratação no RES, nos termos do artigo 589, com a resposta do recorrido ou sem ela. O juiz poderá manter ou reformar a decisão. Então, o que acontece? Quando você interpõe um RES, na petição de interposição, você vai ter que ter um parágrafo onde você pede para o juiz, se entender ser o caso, né, reformar a decisão, rever sua própria decisão. Isso chama efeito regressivo ou juízo de retratação. Daí, reformada a decisão, a parte contrária, que agora ficou prejudicada, pode pedir de pronto a remessa ao tribunal, desde que dessa decisão também caiba o RES. Então é importante o efeito regressivo para fins de prática, porque você vai ter que pedir isso na peça, e a gente vai ver isso na segunda aula. Depois, legitimidade. Bom, a legitimidade, em regra, para interposição do recurso em sentido estrito é das partes. Então pode interpor o RES, o Ministério Público, se a ação penal é pública, o querelante, se a ação penal é privada, o réu, em autodefesa, ou o defensor, como defesa técnica. Então, esses são os legitimados, em regra, para interpor o recurso em sentido estrito. Porém, existem algumas hipóteses excepcionais. Quanto à vítima, né, ela pode interpor o RES da decisão que declara extinta a punibilidade. Inclusive, a gente vai ver que tem um prazo próprio para isso. Quer dizer, se declarou extinta a punibilidade, a vítima, por meio de assistente de acusação, ela pode ir lá interpor o RES. Tá? Mesmo que ela não esteja habilitada ainda como assistente, ela pode ir lá interpor. Daí, também pode interpor o RES, isso aqui é uma hipótese estranha, mas existe na lei. No caso de decisão que inclui ou exclui nome de jurado da lista geral de jurados, qualquer um do povo pode interpor RES nos termos do artigo 581, inciso 14 do Código de Processo Penal. Então, na questão da lista de jurados, qualquer pessoa do povo tem legitimidade para interpor RES. É bem raro isso, tá? Mas é possível pelo Código de Processo Penal. Bom, e forma de interposição pode ser por petição ou por termo nos autos, né? Petição, geralmente o advogado faz por petição, mas ele pode fazer também por termo nos autos, quando o processo era físico, escrevendo nos autos. E o réu, quando está em autodefesa, ele faz por termo nos autos, que é preenchendo o termo de recurso. Prazos. Isso aqui é importante, tá? É fundamental conhecer prazo em recurso, porque se você perde prazo, você preclui, tá? Coloquei lá, a petição de interposição deve ser protocolada em regra no prazo de 5 dias. Então a regra de interposição é 5 dias e é esse prazo que você vai usar na OAB, na grande maioria dos casos. Contudo, o prazo será de prazo de interposição. Será de 20 dias no caso de recurso em sentido estrito contra a decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral do tribunal do júri. Então, nesse caso, você tem um prazo específico de 20 dias. A OAB gosta de perguntar isso na primeira fase, né?
Qual é o prazo de deposição de reze da decisão que inclui ou exclui o jurado da lista? 20 dias. Tá? E também a gente tem um outro prazo ainda, que será de 15 dias o prazo para a vítima não habilitada como assistente de acusação. A vítima que ainda não está no processo como assistente de acusação tem o prazo de 15 dias para interpor recurso em sentido estrito contra a declaração da extinção da punibilidade, no caso de inércia do MP. Faltou acento aí, né? No caso de inércia do Ministério Público. E as razões contra razões recursais, elas são apresentadas sempre no prazo de 2 dias. Então, quem interpôs? Interpôs, o juiz recebe o recurso, fala, intimo você para apresentar razões. Daí 2 dias. Depois de apresentadas as razões, daí ele intima a outra parte para que apresente as chamadas contra-razões no prazo de 2 dias. Isso é importante, tá? Todo recurso tem razões que quem interpôs faz e tem contra-razões que a parte recorrida faz. Então o recorrente faz razões de recurso e o recorrido faz contra-razões de recurso. Tem alguns recursos que chama contra-minuta, tá? Mas em regra é contra-razões. E a OAB pediu isso uma vez na prova de penal para ferrar todo mundo. Eles pediram uma contra-razões de apelação. Então saibam já de antemão que todo recurso tem razões pela parte recorrida, pela parte recorrente e contra-razões pelo recorrido, certo? Daí, agora a gente vai estudar uma questão que é bastante importante, que são as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, quando cabe. Tá? Isso aqui é muito importante porque a gente teve várias modificações, a gente vai ver que tem lá tipo 24 incisos, se eu não me engano, de cabimento do reze. Alguns não se aplicam mais porque foram superados pela criação do chamado agravo em execução, que é o recurso típico da execução. A gente vai ver, com relação às decisões da execução, cabe agravo em execução. Então essas hipóteses saíram. Né? Então, eu coloquei lá, o rol da norma do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, o que não impede a interpretação extensiva em certos casos. E é preciso estar atento à norma do artigo 581, pois diversos dos seus incisos encontram-se atualmente revogados ou modificados pelo cabimento do agravo em execução. Então, tudo que for execução, tudo que for decisão que é proferida na execução, vai caber o chamado agravo em execução, que está previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Ele é exatamente igual ao reze em termos de formato, de como interpõe, etc. Só que ele tem uma previsão legal diferente, tem um nome diferente. Se você errar isso na OAB, você vai tirar 0 provavelmente, tá? Então tem que tomar cuidado. E agora a gente vai examinar as hipóteses do artigo 581. Diz lá o artigo 581. Cabe recurso em sentido estrito da decisão. Inciso 1º. Que não receber a denúncia ou a queixa. Veja bem, que não recebe a denúncia ou a queixa. Exemplo, caso inicial não seja formulado de acordo com a norma do 41. Né? Não tem uma exposição correta do fato criminoso, não tem uma exposição de todas as circunstâncias, não traz a qualificação do acusado, o juiz a rejeitará. Tá? E a doutrina majoritária faz uma interpretação extensiva dessa norma do inciso 1, dizendo que cabe reze também da decisão que não recebe o aditamento da denúncia, que é quando não recebe a denúncia ou a queixa ou o seu aditamento. O juiz rejeita a queixa. Tá? No outro giro, isso aqui é importante, não cabe recurso da decisão que recebe a inicial, só da que rejeita. Vai caber reze só da decisão que rejeita e não da decisão que recebe. Em caso de recebimento, o réu, eventualmente, se quiser, ele pode impetrar um habeas corpus, mas recurso não cabe. Tá? Daí, note-se que, caso a acusação interponha reze da decisão que rejeitar a denúncia, é necessário intimar a defesa para que, querendo, ofereça contra-razões. Esse é, inclusive, o entendimento sumulado da súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, que diz assim: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação do defensor dativo. Então, quer dizer, se a acusação tem rejeitado a denúncia, ela é obrigada a intimar, né, o juiz é obrigado a intimar a defesa, para intimar o acusado, né, para que ele, se quiser, faça contra-razões ao recurso. E, finalmente, isso aqui é muito importante, cuidado para não errar isso, e se trata do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, procedimento sumaríssimo do GCRIM, o recurso cabível da decisão que rejeita a inicial penal não é o reze, mas a apelação
nos termos do artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Só que é muito importante, muita gente erra isso, muita gente come bola e tem juiz que daí rejeita o recurso na lata, não aplica a fungibilidade. Por quê? No procedimento comum ordinário, cabe reze. Rejeitou a denúncia ou a queixa, cabe reze. Agora, se é um caso de procedimento do juizado especial criminal, que está no sumaríssimo, né, no procedimento do GCRIM, o que acontece é que o recurso cabível, nos termos da Lei 9.099 de 95, é a apelação, que é o recurso previsto nessa lei. Então não vai caber o reze. Então muito cuidado com isso, se tiver algum caso aí na sua vida de GCRIM, ou se a OAB pedir um caso que está correndo o GCRIM, porque pode ser que eles peçam isso aí para fazer uma pegadinha e ferrar todo mundo. Depois, se o segundo que concluir pela incompetência do juízo, coloquei exemplo, né, o juiz presidente do júri do prolate decisão de desclassificação será cabível o reze. Então, se o juiz concluir que ele é incompetente, cabe reze. Se o terceiro que julgar procedentes exceções, salvo de suspeição, daí acolhida uma exceção pelo próprio juiz, exceto, né, não caberá recurso dessa decisão, né? Então, quer dizer, se julgar procedentes à exceção, então, quer dizer, vai caber o recurso sempre que for julgada procedente uma exceção, cabe reze, salvo se for da suspeição, tá? Porque daí vai caber apelação. Daí depois, inciso quarto, que é importante, né? O inciso primeiro e o quarto são os mais importantes, os que mais caem, né? Esse aqui é o da defesa, tá? Esse aqui a defesa faz bastante, que é da decisão que pronunciar o réu. Então, cabe reze, os termos do inciso quarto, da decisão que pronunciar o réu. Daí coloquei lá, trata-se de um caso clássico de cabimento do recurso em sentido estrito. Como é sabido, a pronúncia prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal é a decisão que submete o acusado à segunda fase do Tribunal do Júri, remetendo a julgamento perante o Tribunal do Júri. Ela julga admissível a imputação formulada na denúncia pelo Ministério Público, cabendo dessa decisão o recurso em sentido estrito. Daí coloquei lá, um dos principais fundamentos dessa hipótese, isso aqui é importante para a prática, é o chamado excesso de linguagem na pronúncia. É a chamada excesso de linguagem na pronúncia. Quando o juiz, além de julgar admissível a imputação, ele adentra o método da causa. O que acontece? O juiz, na pronúncia, ele tem que falar, olha, tem elementos aqui que tem um crime contra a vida, mas ele não pode entrar no mérito se o cara é culpado ou não. Porque quem pode dizer se o indivíduo é culpado ou não é o tribunal do júri, são os jurados. Só que muitos juízes entram no mérito. E isso chama excesso de linguagem. Então, uma das teses mais comuns do recurso em sentido estrito é se alegar o chamado excesso de linguagem. Daí, no mais, é importante destacar que não pode haver reformácio impérios na hipótese de reze com esse fundamento, na medida que o Tribunal de Justiça não pode piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, que é aquela história da proibição da vedação a reformácio impérios, que a gente viu na primeira aula. No inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-lo, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Né? Tá aqui questões relativas à prisão, liberdade provisória e fiança. Coloquei lá, atenção, da decisão que decreta a prisão preventiva não cabe reze, mas pedido de revogação da prisão preventiva para o próprio juiz ou habeas corpus, conforme o caso. Da decisão que nega o pedido de relaxamento da prisão não cabe reze, mas habeas corpus. Então é importante, tá? Como reze taxativo, nessas outras hipóteses vão caber habeas corpus. Daí, inciso 6, foi revogado. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Quebrada a fiança é quando o indivíduo descumpre um dos requisitos da fiança, descumpre uma das obrigações. E perdido o seu valor é quando ele é condenado e não vai cumprir a pena. Né? E dessas decisões cabe o reze, né? Vai caber o recurso em sentido estrito. Daí, inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, se o juiz decreta a prescrição ou julga de outro modo extinta a punibilidade, vai caber o recurso em sentido estrito. A acusação pode recorrer para invalidar esse reconhecimento. Inclusive, a própria vítima, como a gente viu, pode interpor recurso contra isso no prazo de 15 dias, como a gente falou no começo da aula. Daí, inciso 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Aqui é pela defesa. Se a defesa requerer o reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva e o juiz negou, daí também vai caber o recurso em sentido estrito. Na inciso 10º,
que conceder ou negar ordem de habeas corpus. Isso aqui é muito importante. Esse caso aqui é habeas corpus da primeira instância, tá? Eu coloquei, no caso de habeas corpus, vai lembrar que nada impede que outro HC possa ser impetrado à superior instância, tá? Então acontece, você pode impetrar outro HC, mas se você tem um HC de primeira instância, que geralmente é um HC contra o delegado de polícia, e o juiz concede ou nega esse habeas corpus, vai caber recurso em sentido estrito. Agora, se for um habeas corpus de tribunal, de TJ, de Tribunal Regional Federal ou do STJ, não vai caber o rese, porque você tem previsão constitucional de um recurso chamado recurso ordinário constitucional, que a gente vai estudar depois. Então aqui, o rese vai caber quando o HC é concedido ou negado na primeira instância. Porque se for no tribunal, na segunda instância ou no STJ, daí já vai caber o ROC, que é o recurso ordinário constitucional. Inciso 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Esse inciso está prejudicado, tá? Porque a decisão que nega o sursi na sentença cabe apelação. Se você tem uma sentença, o sursi é a suspensão condicional da pena, o juiz aplica ele na sentença. Então o juiz negando isso na sentença vai caber apelação. Por outro lado, se a revogação do sursi se dá no curso de execução penal, vai caber o agravo de execução, os termos do artigo 97 da LEP e não o rese. Tá? Então, se é na sentença é apelação, e se é na execução, como todo o caso de execução, vai ser o agravo de execução. Então essa hipótese aqui na prática está prejudicada, porque você não tem cabimento para ela mais na atualidade. Inciso 12, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Essa aqui também está prejudicada. Por quê? Trata-se de recurso de agravo à execução, porque a decisão que concede, nega ou revoga o livramento condicional, ela é proferida no âmbito da execução e a lei de execução penal prevê o agravo à execução, então aqui não cabe mais. Depois, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. Então, se o juiz anula, o juiz de primeira instância anula a instrução criminal e manda refazer os atos de instrução, nesse caso, também vai caber o recurso em sentido estrito. Essa hipótese do inciso 13 ainda é cabível. Inciso 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta excluir. Essa aqui é aquela hipótese, né? Todo ano, começo de ano, o juiz do Tribunal do Júri determina a publicação da chamada Lista Geral de Jurados, que contém os nomes das pessoas que irão servir como jurados naquele ano perante aquele Tribunal do Júri. Neste caso, né, em razão da publicação dessa lista que exclui ou inclui o jurado, qualquer pessoa do povo pode recorrer por meio de recurso em sentido estrito, no prazo de 20 dias contado da data da publicação da lista de jurados, essa lista fica fixada na porta do fórum ou fica na internet, né, no site do tribunal, dependendo do lugar. Inciso 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Aqui tem duas coisas, tá? Uma coisa é denegação da apelação, outra coisa é quando a apelação é julgada deserta. A denegação, né, é o chamado não conhecimento. Significa que a apelação não preencheu todos os pressupostos recursais. Dessa decisão, cabe o rese como forma de tentar a subida do recurso de apelação à instância superior. Então você interpôs uma apelação, o juiz falou, por exemplo, que ela está intempestiva. Você faz o quê? Contra essa decisão, você interpõe o rese, o recurso em sentido estrito, para tentar fazer ela subir para o tribunal. E a deserção é um tipo de pressuposto que às vezes é exigido. O que acontece? Antigamente não tem mais deserção no processo penal. Tá? No processo civil, a deserção é quando você não paga as custas. Se você não paga as custas, a apelação no civil é julgada deserta. No penal, antigamente existia deserção quando o indivíduo condenado não se recolhia à prisão. Porque antes era obrigatório que o indivíduo recorresse preso. Se ele estava solto e fosse condenado, para que ele pudesse interpor recurso de apelação, ele teria que se recolher à prisão, sob pena da apelação ser julgada deserta. Porém, isso não existe mais, tá? E a evasão, né, eventual fuga do condenado, não tem mais o condão de impedir o conhecimento do recurso de apelação. Então, essa hipótese de deserção não se aplica mais. Lembrando que no penal, em favor da defesa, não tem custas. Você não pode obrigar a defesa a pagar custas para recorrer. Inciso 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, se há uma questão prejudicial, uma questão que tem que ser julgada na esfera civil primeiro, por exemplo, para que o penal possa ser julgado, o juiz criminal ele pode ir lá e suspender o processo.
e nesse caso, contra essa decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de uma questão prejudicial, irá caber o recurso em sentido estrito. Depois, inciso 17, da decisão que decidir sobre unificação das penas. Unificação das penas é um incidente da execução penal. O indivíduo que tem várias condenações em vários processos diferentes, ele tem que ter as penas unificadas. E como isso atualmente é um incidente da execução penal, e a execução penal desafia a grave execução, o recurso cabível vai ser a grave execução, então esse inciso está prejudicado. Inciso 18, que decide o incidente de falsidade documental. Então, tanto a decisão que, se alguma parte junto do documento, no processo, a outra parte pode instaurar o chamado incidente de falsidade documental. E com relação a esse incidente, se ele é julgado procedente ou improcedente, vai desafiar o recurso em sentido estrito. Depois, inciso 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. O que acontece? Se o indivíduo ficou inimputável depois de transitar em julgado a sentença, quando está na execução da pena, o juiz pode decretar medida de segurança. Porém, quem faz isso é o juiz da execução. Então, esse inciso também está prejudicado, porque quem faz isso é a execução. Então, eventual decretação vai desafiar o recurso de agravo em execução previsto no artigo 197 da LEP e não mais o recurso em sentido estrito. No inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, também prejudicado. Isso aí é uma questão da execução penal que vai desafiar o agravo em execução e não o recurso em sentido estrito. No inciso 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança, também prejudicado, porque essa hipótese foi revogada. Tá? Agora o Brasil adota um sistema chamado duplo binário. Ou o indivíduo recebe uma medida de segurança, ou ele recebe uma pena. Ele não adota mais o sistema que o indivíduo, o sistema de segurança social, né, chamado de segurança social, seguridade social, que o indivíduo poderia receber uma pena e também uma medida de segurança. Isso não existe mais, então essa norma não tem mais aplicação prática. Inciso 22, que revogar a medida de segurança também está prejudicado. Revogação da medida de segurança ocorre no curso da execução penal, é uma decisão proferida pelo juiz da execução penal, então vai desafiar o agravo em execução e não o reze. Depois, que deixar de revogar medida de segurança, nos casos que a lei admite revogação, também prejudicado, é uma decisão de execução penal proferida pelo juiz de execução penal, que não vai se aplicar na prática, vai aplicar o agravo em execução e não o reze. Inciso 24, decisão que converter multa em detenção ou prisão simples, prejudicado, tá? O que acontece? Tem uma discussão hoje no STF se o pagamento da multa pode impedir a progressão de regime. Mas a multa, ela em si é dívida de valor. Então o fato do indivíduo não pagar a multa não pode levar ele à prisão. Tá? Coloquei lá. Desde 96 é impossível no país a conversão de multa em pena privativa de liberdade nos termos do artigo 51 do Código Penal. Então não pode mais o juiz efetuar tal conversão. Então na prática você não tem mais a aplicação deste inciso. Tá? Sendo assim, eu encerro a aula do recurso em sentido estrito. Na terça-feira eu vou publicar a aula, né, disponibilizar no YouTube a aula da parte prática do recurso e a gente vai comentar uma prova da OAB que caiu. Tá? Então na próxima terça-feira, agradeço vocês por terem assistido. Muito obrigado, não esqueça de dar aí o curtida e se inscrever no canal. Muito obrigado e até mais.